Olá, meu querido, minha querida. Que bom novamente podermos nos reencontrar para este nosso momento de celebração, oração e louvor. Momento este no qual Deus quer alimentar em nós a fé, a esperança e o amor. Somos saudados pela palavra do nosso Deus neste quinto domingo após Epifania, com as senhas diárias que é lema para a semana que iniciamos, do Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 12, que assim nos diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Nos reunimos neste dia, neste momento de celebração, em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, queremos nos colocar em oração, também lembrando que somos pecadores e pecadoras e necessitamos do perdão de Deus. Por isso convido para juntos também confessarmos a nossa culpa e o nosso pecado. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, graças te rendemos pela oportunidade que novamente nos dás neste dia, de nos achegarmos diante de Ti para celebrarmos culto ao nosso Deus. Ó Deus, mas também é certo que nós não temos muito a oferecer diante de Ti, a não ser a nossa culpa, o nosso pecado, as nossas falhas e fragilidades. No entanto, Tu tens palavras de vida eterna para nos oferecer, Tu tens o perdão para nos oferecer, Tu queres nos alcançar em Tua graça, bondade e misericórdia. Por isso nos colocamos diante de Ti, com coração sincero e arrependido, pedindo pelo perdão dos nossos pecados. Sejam aqueles que cometemos em palavras, pensamentos, atitudes, seja contra Ti, contra o nosso próximo, contra nós mesmos e também contra a Tua criação. Por isso nós rogamos que por meio de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, que por nós morreu na cruz para nos perdoar os pecados, Tu olhes para nós e nos envolvas em Tua graça e bondade. Rogamos também que com o Teu Santo Espírito Tu venhas sobre e entre nós, nos dando entendimento da Tua palavra, e que a palavra que hoje nós queremos ouvir seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A palavra de Deus nos lembra que todo aquele que com sinceridade se coloca diante de Deus para confessar a sua culpa e o seu pecado, Deus, em sua misericórdia e graça, perdoa todo o seu pecado e o purifica de toda e qualquer maldade. Se assim nós o fizemos, então recebamos do próprio Deus o perdão dos pecados, que como ministro ordenado da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, eu vos anuncio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos ouvir assim a palavra do nosso Deus. Queremos ouvir primeiramente duas leituras bíblicas que encontramos, primeira leitura no profeta Isaías, capítulo 40, os versículos 21 a 31. Assim diz esta palavra do nosso Deus: Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu
Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi Ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. É Ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe, como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco? O Senhor Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. A palavra do Senhor foi ontem, é hoje e será para sempre a orientação para a minha e a tua caminhada de vida e de fé. Queremos assim também ouvir a leitura do Evangelho, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, os versículos 29 a 39. Assim diz a palavra do nosso Deus. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. De manhã, bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus então respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Felizes são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, meditam em seu coração e a praticam na caminhada de vida e de fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, nos trazendo o entendimento da sua palavra e nos ajude também a praticá-la no nosso dia a dia.
Qual o tamanho do nosso Deus? Creio que esta tem sido uma pergunta que todos nós já nos fizemos em algum momento da nossa trajetória de vida. Lembro que quando era criança, a partir daquilo que aprendíamos no culto infantil sobre Deus, sobre as coisas criadas, eu por vezes me flagrava olhando para o céu, para as nuvens e me perguntava: onde está Deus? Pois mesmo tendo aprendido e sabendo que Deus havia criado a mim e a todas as coisas ao meu derredor, eu não conseguia ver a Deus. Eu gostaria de ver a Deus personificado. Estas e outras foram também as perguntas do pequeno José ao seu pai. José, certo dia, perguntou: Pai, qual o tamanho de Deus? Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião e perguntou ao filho: Filho, qual o tamanho daquele avião? O menino então olhou para o céu e disse: Pai, o avião é pequeno, quase não dá nem para ver. Então o pai o levou a um aeroporto e, ao chegar próximo de um avião, perguntou ao filho: E agora, filho, qual o tamanho desse avião? O menino então respondeu surpreso: Nossa, pai, como ele é enorme! O pai então disse: Assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você e eu estivermos dele e da forma como nós olhamos para ele. Quanto mais perto dele estivermos, quanto mais perto de nós ele estiver, maior ele será para nós. Esta foi uma pergunta que acompanhou não somente a mim, o José, mas também muitas pessoas na história da humanidade e, não por último, o povo de Israel, que é o pano de fundo das leituras bíblicas indicadas para esse quinto domingo após Epifania, que também então nós acabamos de ouvir. Devido à desobediência do povo de Israel ao seu Deus, do qual havia chamado seu povo para que eles fossem o seu povo e ele fosse o Deus deles, este povo acaba por desobediência sendo levado ao cativeiro babilônico. Contudo, após este tempo de angústia, de sofrimento, de escravidão, de desespero e desalento, onde o povo se sente distante de casa, abandonado por Deus, agora o profeta anuncia a eles um novo tempo, um tempo de libertação, onde Deus os levará de volta para casa. Diante do descrédito, descrença, até mesmo por parte dos mais fiéis e devotos ao Senhor, o Deus Criador, porque achavam que os deuses babilônicos estavam sendo mais forte do que o Deus de Israel, agora o profeta Isaías traz para este povo uma mensagem de consolo, mas também uma mensagem que os leva a rebuscar na memória a ação do Deus Criador do céu e da terra, que é muito maior do que os deuses da Babilônia. Este Deus do qual o profeta está falando e relembrando, que diferente do que eles estavam pensando, nunca os havia abandonado à própria sorte, muito menos ao castigo eterno. Mas, pelo contrário, com amor, misericórdia e graça, este Deus, o Deus de Israel, os quer conduzir de volta e reconstruir a sua história com o seu povo, e deste povo para com ele, como o único e verdadeiro Deus. No entanto, para pessoas desacreditadas, duvidosas, que estão questionando a existência, onde está e o tamanho de Deus, é necessário relembrar o que o profeta anunciou e falou, o que está apresentado no nosso texto. Interessante observar que num primeiro momento parece que o profeta está colocando Deus como aquele que está bem distante, tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos
como formigas. Contudo, o profeta Isaías faz estas colocações para lembrar o seu povo de que o Deus Criador, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não é qualquer Deus imaginado, projetado, criado pelo ser humano, mas é o Deus Todo-Poderoso, sob o qual estão subordinadas todas as coisas, no céu e na terra. No entanto, este Deus grandioso, sob o qual todas as coisas estão sob o seu domínio e ordem, não é um Deus indiferente, muito menos um Deus ausente deste mundo. Pelo contrário, ele veio, vem e continuará vindo ao encontro do ser humano, sempre e sempre de novo, para amparar, animar e caminhar ao lado, junto com o seu povo. Pois ele não se cansa, não se fadiga, diz aqui também e lembra o profeta Isaías. Nós nos encontramos no tempo pós-Epifania, que nos lembra a revelação de Deus em e por meio de Jesus Cristo. Na leitura do Evangelho, que acabamos também de ouvir para este dia, somos lembrados da presença real de Deus em nosso meio, nas coisas cotidianas, nos desafios, nas dificuldades, nos problemas, nas enfermidades, nas tentações por parte do inimigo de Deus que busca desviar o seu povo da comunhão com Deus. Também somos lembrados, pelo exemplo do próprio Jesus, da importância e da necessidade de buscar então esta comunhão com Deus, no silêncio, na meditação e na oração. A pergunta é: qual o tamanho do nosso Deus? Se nosso Deus nos parece pequeno, frágil, ausente, meio surdo, meio cego, indiferente para conosco, com toda certeza não estamos muito próximos dele, mas talvez distantes, como aquele avião lá no alto céu. Deus sempre foi, é e continuará sendo Deus que caminha com e no meio do seu povo. No Natal, nós fomos e somos lembrados sempre de novo de que Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Contudo, Ele não nos obriga a caminhar com Ele. E por isso, por vezes, Ele pode até parecer distante, como pareceu para o povo de Israel. Mas a distância, quem coloca entre nós e o nosso Deus? Somos nós mesmos, quando nós olhamos para Deus de forma distante, ou talvez quando nós nos afastamos dele. Deus se revelou no passado, se revela no presente e continuará se revelando sempre de novo para dar ao seu povo a certeza de que Ele não é um Deus ausente, mas um Deus presente, um Deus conosco. Nossos olhos têm enxergado, nosso coração tem sentido, nosso viver tem testemunhado esta revelação e agir deste nosso Deus entre nós. Voltando para o nosso texto do profeta Isaías, vamos perceber o profeta dando uma sacudida no seu povo. Ele faz algumas perguntas para novamente mexer com seu povo. Ele diz: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar? Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? A resposta dessas perguntas, feitas ao povo de Israel, mas também feitas a mim e a você também hoje, vai depender do tamanho do nosso Deus. E o tamanho do nosso Deus vai depender da distância que eu e você estamos dele. O avião que José viu voando lá no céu era do mesmo tamanho daquele que ele viu no aeroporto. Assim como Deus, que está no seu trono lá no céu, como nos lembra Isaías, é do mesmo tamanho daquele que se manifesta diariamente entre nós. Aqui podemos lembrar das palavras de Lutero quando diz:
que Deus não olha para cima, porque não há ninguém acima dele. Ele nem olha ao seu derredor, porque não há ninguém que se compare a ele. Mas ele olha somente para baixo, porque tudo está sob o seu governo. E foi olhando para baixo, compadecendo-se de toda a criação, que ele desceu até nós, visivelmente em Jesus Cristo, e continua descendo até nós com o seu Santo Espírito e falando conosco por meio da sua palavra. Por isso, Ele quer se fazer presente diariamente na nossa vida, para que eu e você não tenhamos dúvida de que em meio às dificuldades do dia a dia, seja de uma pandemia, seja de outra enfermidade, seja qualquer problema ou dificuldade que eu e você enfrentemos, Ele, o nosso Deus, é o grande e maravilhoso Deus. E por isso somos convidados a louvar como salmista, com o salmo do dia, o Salmo 147, que você pode logo mais meditar e orar também a partir desse salmo, louvando ao nosso Deus. Lá eu quero partilhar alguns versículos com vocês e lá o salmista diz: Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e certo louvá-lo. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso. A sua sabedoria não pode ser medida. O que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Qual o tamanho do nosso Deus? A palavra de Deus é como uma lupa que nos revela quem é Deus, onde Ele está e qual o seu tamanho. Que diariamente possamos também nos retirar para a comunhão e oração com o nosso Deus. E com toda certeza, quando formos perguntados sobre o tamanho do nosso Deus, responderemos com entusiasmo e alegria, como José respondeu, dizendo: Nossa, Pai, como Ele é enorme! Que Deus assim nos abençoe e nos guarde no meditar e vivenciar da Sua palavra, hoje e para sempre, na nossa caminhada de vida e de fé. Amém. Convido assim para nos colocarmos também em oração diante do nosso Deus. Querido e amado e bondoso Deus, te somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que tu nos dás novamente, de podermos nos reunir em culto e celebração a ti. Te agradecemos porque, mesmo de forma limitada, nós estamos podendo nos reunir presencialmente com aqueles e aquelas que podem estar conosco. Mas também, graças à tecnologia, tu nos dás a oportunidade de chegar virtualmente aos lares daqueles e daquelas que por uma ou outra razão não podem ainda estar presencialmente conosco. Te agradecemos pela Tua palavra, que novamente nos lembra que apesar de Deus estar no alto e no trono no céu, Tu és um Deus presente que estás entre nós e que não há nenhum Deus ao qual nós podemos comparar o seu tamanho e o seu agir entre nós. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a Tua palavra sempre e sempre de novo quer fortalecer a nossa fé. E este fortalecimento, ele acontece por meio da busca, da comunhão contigo, seja na meditação da palavra, seja na oração diariamente. Obrigado, bondoso Deus, porque nós podemos trazer diante de Ti também nossos pedidos e agradecimentos. Nós queremos neste dia, onde também presencialmente neste final de semana, nós queremos lembrar e rogar a bênção do nosso Deus sobre os aniversariantes dos meses de janeiro e fevereiro. Nós também virtualmente queremos rogar a Tua bênção.
Te agradecemos pela vida destes e destas que tu deste o privilégio de celebrar mais um ano de vida. Nós rogamos que as tuas ricas bênçãos continuem sobre eles, conduzindo, cuidando, abençoando e protegendo, como tens feito até aqui. Queremos trazer também diante de ti, ó Deus, as pessoas que estão passando por enfermidades, sejam elas os mais diferentes tipos de enfermidade. Ó Deus, em tua bondade, misericórdia e graça, se for do teu querer, nós rogamos que o tratamento que cada qual está recebendo possa ser um tratamento que alcance êxito e, se for do teu agrado, restabeleça a saúde destes queridos e queridas por completo. Nós rogamos também pelas famílias enlutadas, famílias que se despediram dos seus entes queridos. Senhor, sejas tu o consolo e o conforto, mas acima de tudo seja a presença real por meio de pessoas da comunidade que são o braço estendido de Deus para caminhar juntos no momento de dificuldade, de saudade e da lacuna que estas pessoas amadas deixaram em suas vidas. Queremos também te pedir, ó Deus, pelas pessoas que precisam do sustento diário e que não estão encontrando um emprego, um trabalho digno para sustentar a sua vida e de seus queridos e queridas. Abre, Senhor, as portas para que estas pessoas encontrem, então, dignidade para a sua vida. Queremos também, ó Deus, rogar e pedir por todos os nossos governantes, seja a nível de cidade, estado ou país ou no mundo, deles da tua sabedoria para governar segundo os teus propósitos e as propostas do teu reino, que é reino de justiça, de verdade, de fidelidade, onde a vida e a dignidade de vida do povo está acima de qualquer interesse humano. Queremos também te pedir por todas as pessoas da nossa comunidade, paróquia, sínodo, da nossa ISLB, também lideranças, ministros e ministras. Conceda sempre discernimento e sabedoria para conduzir da melhor maneira possível a caminhada de nossas comunidades. Senhor, muitas outras coisas podem e com certeza estão guardadas em nosso coração, das quais nós queremos entregar na tua presença, quando juntos oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os avisos por parte da nossa comunidade estarão projetados também ao final desta nossa transmissão, que eu lhes convido então também para acompanhar, para estar informados das nossas atividades. Convido assim para estenderes as tuas mãos como mãos vazias que recebem, para receber assim a bênção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus vá à tua frente para mostrar diariamente o caminho em que deves andar. Que o Senhor nosso Deus vá abaixo de ti para te amparar e te carregar quando as tuas forças falharem. Que este mesmo Deus vá acima e dentro de ti para te abençoar, pois este é o grandioso e maravilhoso Deus. Assim te abençoe então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos sob a paz e a bênção do nosso Deus e sirvamos a Ele diariamente com muita alegria e disposição. Um forte abraço a todos e todas vocês.
oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá força pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz.